Então, esse vídeo eu vou tentar fazer um resumo, né? Um resumão, assim, para caber a história da minha vida. Eu casei, quando eu casei, eu tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade, no meu tempo, não é a cabeça de uma pessoa com 18 anos de idade de hoje, porque a vida da gente era muito limitada, sabe? Eu morava no interiorzinho, num lugarzinho pequeno, onde as pessoas viviam tudo de forma limitada. E eu casei apaixonada, acreditando naqueles contos de fada, que é o maior engano que uma mulher pode cometer na vida, sabe? Mas a educação da gente foi essa, de se apaixonar, amar, esse romantismo E me casei. E esse cara, no início, ele era assim, sabe, maravilhoso. Mas depois, ele não era o meu marido, ele era o meu algoz, porque ele me abusou de mim de todas as formas, emocional, física, psicológica. Eu não gosto nem de lembrar, mas é a minha história. E desse relacionamento eu tive 3 filhos. E Didio tá aqui ouvindo a conversa. E eu tive 3 filhos e as coisas só pioravam, só pioravam, só pioravam. Ele era cada dia mais agressivo, ele era cada dia mais abusador. Quando eu tive a minha primeira filha, ele saiu para comprar leite e ficou 2 semanas sem voltar. Quando voltou, disse que encontrou um amigo e estava em Maceió. E ele arrumava muitas mulheres fora, sabe? Ele era uma história também com muitas traições, muita covardia. Até que um dia, que foi o pior dia da minha vida, eu perdi a minha mãe, que era a melhor coisa que eu tive na vida. E eu perdi a minha mãe e esse homem saiu na hora que ela ia ser enterrada. Ele saiu para ir jogar bola. Nem empatia, assim, pela minha dor, ele teve. Mas eu não consegui, assim, sabe, sair daquela história que me fazia tão mal, que estava me destruindo e eu não tinha força, porque eu dizia que era por causa dos meus filhos, mas na verdade hoje eu vejo que não era, não era. Então, assim, dos 3 filhos, o meu filho mais novo ficou bastante doente, fez 8 cirurgias. E a gente ficava bastante tempo no hospital e eu deixava os outros 2, que eram mais velhos, com a avó. E
nesse período que meu filho estava doente, eu ficava 3, 4, 5 meses dentro do hospital. Tinha dia que eu não sabia nem que dia era. Sim, perdi a noção do tempo. E ele não ia visitar, ele não ligava para saber como era que estava, se estava precisando de alguma coisa. E nesse inteirinho ele estava com outra mulher. E já tinha até saído de casa e o médico tinha dado alta, porque ele disse assim, vamos passar uns dias em casa. Ele tá melhorzinho, vocês vão passar uns dias em casa. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha água, eu não tinha energia, não tinha comida, não tinha dinheiro. Não tinha amigo. E nem tinha minha mãe mais. Porque isso aconteceu um mês e meio depois que a minha mãe se foi, meu filho adoeceu. E assim a gente, sabe, passei. Eu trabalhava já, eu já era professora, sempre fui, eu me aposentei como professora. E, e ele no bem bom, nem foi olhar o filho, não mandava nada. Naquele tempo não era tão como é hoje, não, assim, que a justiça. Eu me lembro que eu fui procurar uma advogada que pública. Eu não tinha dinheiro para pagar. E ela me tratou tão mal, porque eu falando que estava precisando, porque ele tinha 3 filhos e ele não me dava nada. Ela disse assim, se ele não lhe dá nada, é porque o que ele arruma só dá para ele tem uma nova família. Então, daquele dia em diante, eu resolvi não perder mais tempo com justiça. E aí eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Trabalhei. Enquanto eu estava de licença, cuidando do meu filho, eu ficava em casa. Mas aí eu consegui, fiz um empréstimo, consegui pagar a água, a energia, porque nos primeiros dias eu fazia o curativo do meu filho com uma vela, segurando uma vela, botando uma vela assim, para fazer o curativo da cirurgia dele, que ele tinha uma colossomia. Então, em casa, mas ele não se alimentava assim normalmente, ele se alimentava com a bolsa, porque a comida ia direto para uma parte do intestino dele. E foi duro. Passaram 8 anos a gente nessa vida de dor, sofrimento. E não era só a minha dor, era a dor também que eu via lá no hospital com outras crianças.
Eu passava 4 meses dormindo sentada numa cadeira de plástico. Gente, desculpa, mas quando eu falo disso, mexe com uma ferida que eu às vezes penso que tá fechada, mas parece que não vai se fechar nunca. Ela se acalma, mas quando eu falo, mas eu tô falando aqui para dizer que foram várias cirurgias, vários momentos difíceis, vários momentos de dor, vários momentos de incerteza, mas sempre com muita fé, muita fé. Eu tinha muita fé, eu pedi a Deus que me desse força, sabe? E eu não saía. Era 4 meses, eu ficava os 4 meses literalmente trancada dentro do hospital com ele. Se alguma pessoa me pedisse assim, vai na minha casa, toma um banho, descansa um pouco, depois tu volta. Eu não tinha segurança emocionalmente para sair, deixar ele lá, porque eu tinha medo de sair e perder ele, perder no sentido, sei lá, mecanismo mental que a gente entra. E aí, quando a gente o médico disse que ele não ficava mais bom porque já tinha tirado um pedaço do intestino e tinha voltado, blá, 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 blá. Aí disse que eu levasse ele para casa, que a gente fosse para casa para ele aproveitar um pouco dos irmãos dele, conviver com os irmãos. E assim eu fiz. E assim eu fiz. Fui para casa e foi quando eu encontrei tudo aquilo que eu já falei. E depois ele teve uma piora, eu voltei no hospital e teve outros episódios e foi passando o tempo. No final, ele ficou curado, graças a Deus. Ele ficou curado. Hoje ele é um homem bom, um homem honesto, um homem de caráter. Ele é pai de 2 filhos, ele é um ótimo, excelente pai. Ele é um ser humano incrível. Tenho muito orgulho dele. E eu trabalhando, porque eu tinha que pagar contas que eu adquiri nesse percurso e tinha que criar os meus filhos, né? Educar meus filhos. Tudo isso está muito, 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 muito resumido, porque foram anos. E aí, eu trabalhando, e eles foram crescendo, e eu fui, né, ficando doente. Eu fui me permitindo, sabe, de alguma forma, ficar
ter uma reação àquilo tudo que eu passei. De uma vez só, perdi minha mãe, meu filho adoeceu, fiquei 8 anos praticamente trancada dentro de um hospital. Então, assim, humanamente falando, eu tive as consequências. E essas consequências foram devido a tanta dor, devido a tanto sofrimento, a tanta responsabilidade, e o restante dessa história eu conto na parte 2. Tchau.